Muito bem, pessoal. Então, estamos começando a nossa gravação hoje, a nossa aula aqui no dia hoje é dia 10, não é isso? Dia 10 de novembro, 10 de outubro, desculpa, véspera de feriado. Então, a gente está aqui falando aí sobre... nós vamos continuar falando sobre o CPC 47 Receita, tá certo? Muito bem, pessoal. Se eu não estou enganado, nós tínhamos parado aqui, né? Ó, falando aqui especificamente do... Vou aumentar aqui um pouquinho, né? A gente tinha falado aqui do passo 1, não é isso? E a gente ia começar aqui no passo 2, não é isso, pessoal? Isso. Se eu não estou enganado, acho que era isso mesmo, né? Isso mesmo. Muito bem. Então, pessoal, voltando aqui, ó. Então, quando a gente fala aqui do passo 1, ó, é aquilo que a gente falou. Então, é identificar o contrato com o cliente, tá? Então, a gente vai ver, tem que ver que esse contrato é sempre entre duas partes, certo? Deixa eu colocar aqui, ó, para a gente poder ficar melhor para vocês lerem ali o enunciado dos slides. Fica melhor, né? Bom, é um acordo entre duas partes, ele gera lá os direitos e obrigações, ele pode ser escrito verbal, enfim, ou pelas práticas, tá? Então, tem vários fatores que a gente tem que considerar. O contrato não existe se a gente puder cancelar o contrato e não ser, digamos, indenizado de jeito nenhum, tá? Enfim, então, a gente tem aqui especificamente quando a gente deve reconhecer a receita. Agora, a gente tem que identificar, o passo 2, a obrigação de desempenho, tá? O que é obrigação de desempenho, pessoal? Obrigação de desempenho é quando a gente... como eu posso dizer? É aquilo que você tem que entregar para o seu cliente, é aquilo que você tem que prestar de serviço para ele. Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo exatamente neste momento é... Veja, a Pocopet Escola de Negócios está cumprindo a obrigação de desempenho dela, que é justamente oferecer as aulas. Então, isso está acontecendo ao longo do tempo. Não é uma coisa que a gente reconhece a receita ou que a gente cumpre a obrigação de desempenho de uma única vez. Isso acontece ao longo do tempo. Assim como, por exemplo, a Daiane, que está lá no escritório, né? O escritório dela vai prestando serviço ao longo do mês, então, em tese, ela tem que reconhecer a receita no início do mês ou no final do mês? Quando a pessoa entra no avião ou quando desce do avião? É basicamente o mesmo conceito. Então, ela teria que reconhecer a receita no final do mês. Por quê? Porque ao longo do mês o serviço foi prestado. Não dá para saber exatamente qual o dia, mas foi prestado ao longo do mês. Consequentemente, finalizou o mês, você prestou o serviço, né? Ainda que você, o serviço daquele mês, você vai fazer no mês seguinte, porque, por exemplo, nós estamos agora em outubro, nós estamos fazendo as obrigações referentes a setembro, não é isso? Os tributos referentes a setembro. Mas veja, nós estamos falando sobre o trimestre, nós estamos fazendo o DCTF, que é de 2 meses atrás, não é isso? Então, a gente tem aí uma série de... Por exemplo, nós fizemos ECD e ECF referente ao ano anterior, tá? Por isso que a gente vai reconhecendo essa receita mês a mês. Por quê? Porque a obrigação de desempenho vai acontecendo mês a mês. Em outro caso, a gente reconhece de uma única vez. Bom, esses assuntos é uma outra sessão ali que a gente vai ver. O fato é eu identificar isso. O que eu tenho que entregar para o meu cliente? Claro que tem coisas, pessoal, que é muito fácil a gente identificar. Tem outras que não são tão fáceis assim, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos que... O segundo passo é identificar as obrigações de desempenho. E aí ele fala assim, ó. Então, a entidade deve avaliar os bens ou serviços prometidos em contrato e deve identificar como obrigação de desempenho cada promessa de transferir ao cliente. Então, você vê que você tem aqui o item A e o item B. São 2 itens aqui que ele fala, tá? Ó. Bom, o item A, ele fala assim. Então, primeiro, um bem ou serviço que seja distinto, tá? O que é um bem ou serviço distinto? Veja que tem o quadrinho e fala aqui, ó, o cliente pode se beneficiar isoladamente ou em conjunto com relação a esse serviço. Então, é algo que é um bem ou serviço que você entrega para o seu cliente, que o cliente se beneficia. Ele fala isoladamente, porque esse cliente pode receber isso e se beneficiar sozinho ou compartilhar isso com alguém, se for da vontade dele. Tá? Aí ele fala aqui, ó, então o cliente pode se beneficiar isoladamente ou em conjunto, mas a promessa de transferir o bem ou serviço é separadamente identificável de outras promessas contidas no contrato. Pessoal, vocês conseguem
dar um exemplo disso aqui, para ver se ficou claro aí para vocês? Quem poderia tentar entender? Fala assim, ó, eu vou colocar o slide de novo, tá? Ó, ele fala assim, o bem ou serviço que seja distinto, então o cliente pode se beneficiar isoladamente ou em conjunto, mas, né, quando for o caso, nem sempre, mas ele coloca mais aqui, ó, a promessa de transferir o bem e serviço é separadamente identificável de outras promessas contidas no contrato. Quem poderia falar aí alguma coisa a respeito? Um pacote da NET, por exemplo, que tem internet, você compra um pacote, né, de serviço, TV, telefone e internet. Seria isso? Mas você consegue identificar cada um, mas ele tem um preço como pacote e preços separados, se você adquire separado, né? Veja que a gente não sei se isso é um exemplo. Oi? Não sei se seria um exemplo, se é exatamente... basicamente, a gente tem assim, você tem... Por exemplo, se deu o caso da NET, né? Então, por exemplo, você faz um contrato só com a NET, mas quando você fecha esse contrato, você tem obrigações... A NET tem obrigações de desempenho diferentes, porque ela vai te entregar telefonia, ela vai te entregar TV a cabo e vai te entregar internet. Certo? A forma como ela faz isso pode até, digamos, ser tudo único e exclusivamente no... Como eu posso dizer? Naquele... Combo. Pode estar no combo e assim, no contrato você tem uma única, digamos, uma única cláusula, mas lá no contrato normalmente fica muito claro que ele vai te entregar internet, telefone, embora o preço seja único. Na maioria das vezes a gente tem um preço único, tá? Então é exatamente isso. Ou seja, quando você identifica, você precisa identificar o que o cliente vai se beneficiar daquele serviço, certo? E quando você tem serviços independentes. Veja, no caso da NET é muito fácil, porque você, NET, Sky e tal, porque você tem telefone, é um serviço específico, você identifica qual é. Quer ver? Ó, vou voltar no slide aqui, ó. Vamos lá, ó. O slide fala, o cliente pode se beneficiar isoladamente ou em conjunto, e a promessa de transferir o bem e serviço, ó, é separadamente identificável de outras promessas contidas no contrato, tá? Vejam que quando a gente tem a situação da NET, é muito claro você saber que ele está te dando telefonia, você consegue identificar esse serviço. A TV a cabo e a internet, certo? E o escritório de contabilidade, quando a gente fecha... Isso, é o que eu ia falar agora. No escritório de contabilidade nós temos o departamento pessoal, a parte fiscal, contábil, também dá para identificar, não dá? Então, será que dá, César? Não, porque você não atribui serviços, não atribui valor, quer dizer, eu acho que é essa a interpretação. Você não atribui valor para cada uma das áreas. É um pacote completo. Então, exato. É que assim, ó, o que o César está falando, se os outros quiserem se manifestar também é bom. Eu acho que poderia ou não, César, depende um pouco da forma como a gente faz o contrato. Entende? Porque normalmente quando a gente vende serviço contábil, veja, para nós no escritório, para você que está prestando serviço, você consegue saber o serviço que você presta de DP, o de escrita fiscal e o de contabilidade. A gente sabe isso. Mas primeira coisa, na hora que você forma o preço, o cliente paga, claro, na NET você paga tudo junto, certo? Mas no nosso contrato, por exemplo, quando a gente faz com um cliente de contabilidade, a gente deixa isso separado para o cliente ou é tudo junto? Eu nunca fiz, mas eu imagino que se eu fosse fazer um contrato, eu ia falar, ó, DP tanto, contábil tanto. Mas a maioria não faz assim, César. Não é prático. Lá no escritório eu sei que o preço é diferenciado, assim, lógico que não sei se no também nunca peguei, mas quando você... Eu me baseio, porque quando eu trabalhava na DP do Brasil, eu chegava a ver muito contrato com os clientes, que eu trabalhava na parte de vendas, né, numa época aí. E lá tinha departamento pessoal, RH na época, RH tanto, contábil tanto, processamento de outros tipos de serviços que tinham, tudo lá. Cada tópico tinha um valor. Agora, é que eu nunca vi de um escritório contábil... Isso, quer ver? Vamos ouvir o comentário da Daiane, aí eu vou comentar isso que você está falando, César. Diga lá, Daiane.
No início da prestação do serviço, você pergunta, né? Lá é assim, se vai querer departamento pessoal, vai querer a escrita fiscal, etc. Então, são diferenciados os preços, né? Se você não quer o Não, pacote completo. Mas concordo, isso não é apresentado para o cliente. Mas na hora que o cliente fechou, Daiane, ele fala assim, ó, então sua mensalidade, sei lá, é R$1.000. Basicamente, fecha o valor e cobra R$1.000 por mês, não é assim? Sim. Normalmente ele não está falando assim, ó, então, por exemplo, veja, os serviços, eles não são necessariamente identificáveis. Porque por isso que é ruim a gente não fazer o contrato com o cliente, porque aí a gente não consegue identificar, esse seria um problema. O segundo, por exemplo, eu separo os serviços que eu estou prestando para o cliente no meu contrato, mas eu não separo os valores. Já pensei em separar também. Né? É uma coisa, viu, César, que eu preciso começar a fazer. Por quê? Porque, claro, eu fecho individualmente, mas na hora de fazer o contrato é um preço fechado. O ideal talvez seria você fechar individualmente. Por quê? Porque às vezes o serviço contábil do cara continua o mesmo, mas o cara começou com 5 funcionários, hoje ele tem 30. Então, inclusive, no caso da folha de pagamento... É por funcionário, né? É por funcionário. Tinha faixas na época, de 0 a 500, porque a empresa é grande, né? Claro. De 0 a 500, tanto. De 501 acima, tanto. E assim por diante. No caso da contabilidade também, era por registro contábil. O professor, acredito que esses contratos, assim, eu já peguei algumas coisas lá no escritório, que a pessoa, quando vende, a intenção é fechar logo, né? E aí acaba colocando contabilidade, serviço de fiscal. Cara, você acaba virando dono da empresa do cara. O ideal seria, nesse tipo de contrato de serviços contábeis, ou tipo de serviços mesmo, seria identificar por atividade, né? Entregar isso. Eu coloco no contrato os serviços, eu coloco, mas não separo preços, por exemplo. Sim. Tá? Então, depois que está em andamento, como a Daiane falou, então você, quando começa, claro, se você é só contabilidade, se é DP, se é escrito, o preço varia, mas depois que você fechou, basicamente aquele processo vai aumentando. Isso é ruim até para a gestão do escritório, porque depois você tem assim, então aumentou muito a quantidade de funcionários, ou diminuiu, ou aumentou muito a contabilidade, aí você vai querer aumentar os honorários, muitas vezes o cliente não aceita. Se isso está separado, você corre o risco depois também do cliente querer diminuir, porque diminuiu o trabalho. Mas isso é uma característica de escritório de contabilidade, por incrível que pareça, porque se você for perguntar para a Lilian ali como que ela faz os contratos dela, provavelmente, a Lilian pode me confirmar aí se eu estou errado, funciona assim, eles discriminam exatamente os serviços que vão prestar e qualquer coisa à parte é cobrado, não é assim, Lilian? Sim. Né? Tá vendo? Assim mesmo. Porque assim, eu vou te prestar serviço A, serviço B, serviço D. Tá bom, qualquer coisa fora disso, precisou fazer uma visita não sei aonde, precisou alugar um equipamento tal, tudo é cobrado à parte. Nós, nos escritórios, a gente acaba não fazendo muito isso. Claro, tem escritório que faz, mas vou ser sincero, em termos de gestão, tem muito escritório que perde cliente, tem perdido cliente, porque assim, o cara fala, como a gente até falou semana passada, eu não cobro o 13º, tá? Tem cliente que fala, eu não vou pagar o 13º porque eu não acho justo. Só que acontece o seguinte, o cara cobra uma xerox, né, uma cópia, o cara cobra uma visita de motoboy, o cara, enfim. Como eu disse, eu particularmente cobro o 13º, mas não cobro essas coisas do cliente. Então, a minha justificativa para cobrar o 13º é isso. O difícil, muitas vezes, é a gente identificar. Então, vejam que nesses casos desses contratos, a gente poderia, precisa ficar identificado. Então, veja que há situações que é possível. E, claro, pessoal, eu não quero deixar aqui especificamente dizendo ou falando que assim, a gente só consegue identificar a obrigação se você tem um valor específico para ela. Às vezes não, nós vamos ver isso mais para frente, que é a alocação do preço, tá? Mas, assim, o serviço precisa ficar identificado, precisa ficar claro. E claro, não só para nós que estamos prestando, claro também para quem está recebendo, porque se a gente for ver as características do contrato, lembra que a gente falou, tem que identificar se existe um contrato. Perfeito, existe? Lembre-se que o contrato ele gera direitos e obrigações. E isso precisa ficar claro. Não sei se ficou claro, pessoal, o que eu estou colocando aí. Ficou? Sim. Né? Então, voltando aqui, quando a gente fala, esse é o item A. O item B, olha o que ele fala. Você tem uma série de bens ou serviços distintos que sejam substancialmente os mesmos e que tenham o mesmo padrão de transferência. Tá?
Então, aqui ele fala aqui, ó, atende os critérios do parágrafo 35, que basicamente ele fala assim, ó, o mesmo método é utilizado para mensurar o progresso da entidade em relação à satisfação completa da obrigação de desempenho. Nesse caso aqui, é como se a gente estivesse falando, como eu dei o exemplo lá do escritório. Então, por exemplo, chega no final do mês, todos os meus clientes, como é que eu sei se eu fiz a receita? Eu prestei o serviço de contabilidade, eu fiz a escrita, eu fiz a contabilidade, né? Eu gerei os impostos, gerei a folha. Veja, eu posso ter cliente pequeno, cliente grande, cliente que está no simples, mas vocês concordam que efetivamente o padrão de transferência é o mesmo? Não é, Daiane? Não é assim que funciona lá no seu escritório, né? A Luciano, o Isaías, aí o próprio Ricardo, né? O padrão de transferência é o mesmo. Então, quando você pega a NET, a Sky, por exemplo, o padrão de transferência é o mesmo. Ou seja, como é que é o padrão de transferência? Pegar uma TV a cabo, ela tem clientes que tem o combo completo, que paga R$500 por mês, e aquele que paga R$80 por mês, só tem os canais abertos. Você paga, né, X para ter canal aberto. Muito bem. Veja que, se você tiver isso daí, o padrão de transferência, embora sejam preços e itens diferentes, o padrão de transferência é o mesmo. Mas isso a gente consegue identificar na própria forma que a gente tem no contrato. Ficou claro, pessoal? Tudo bem? Sim, sim. Beleza. Tá? Bom, então esse daqui é o segundo passo. Então, veja só, a gente teria que analisar essa questão aqui. E aí a gente tem o seguinte, ó. Os bens e serviços, eles podem incluir, entre outros, aí, ou seja, o que está dentro dessa transferência, né, desses bens ou serviços? Venda de bem produzido, revenda de bem adquirido, revenda de direito sobre bens ou serviços adquiridos pela entidade. Então, por exemplo, eu compro um software e consigo alugar esse software, tá? Execução de tarefa ou tarefas contratualmente pactuadas, o próprio serviço de escritório, aula, né, graduação, treinamento, por exemplo, isso aqui. A prestação de serviço que consiste, veja que isso aqui é interessante, ó. Prestação de serviço que consiste em estar pronta para fornecer bens ou serviços. Eu vou pular o parênteses, depois eu volto no parênteses. Ó, bens ou serviços ou disponibilização de bens ou serviços ao cliente ao serem usados à medida que e quando o cliente decidir. Muito bem. Vamos ler o parênteses aqui, ó. Então, vou repetir. Prestação de serviço que consiste em estar pronta para fornecer bens ou serviços. Por exemplo, atualização não especificada de software que sejam fornecidas quando e se disponíveis. Então, aqui entra, por exemplo, o caso da Contimatic. Quem usa Contimatic, quem usa aí o Sage, quem usa qualquer outro sistema, quando tem uma atualização, faz parte do contrato. Automaticamente ele gera essa atualização e fica disponível para você. Você não está pagando nada por isso. Isso faz parte do bem ou serviço, faz parte de uma questão contratual. Não é um serviço à parte, tá? Construção, fabricação ou desenvolvimento de ativo em nome do cliente. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma subempreitada, né? Então, eu quero construir um imóvel, eu não sou construtor, eu chamo uma construtora, ela vai lá e constrói para mim, tá? Então, isso aqui eu estou construindo ativos em nome dos clientes. E aí, para identificar, né, essas obrigações, nós temos esses dois itens aqui que tem que ser considerados, ó, os valores e o momento para registrar a receita, tá? Que isso aqui vai ser uma seção, depois aí um passo diferente. Primeiro, nos valores, a questão é, o preço é isolado por bem ou serviço que você presta, ou você tem um preço total que é alocado? Então, o que ele quer dizer com esse primeiro quadradinho aqui? Quando você tem aqui um bem ou serviço, por exemplo, que ele é alocado, né, significa que é o caso do escritório, por exemplo. Então, imagina o seguinte, Daiane, eu quero pegar lá no meu escritório, eu quero fazer um processo gerencial, então eu vou pegar, por exemplo, eu cobro, sei lá, um cliente tem uma mensalidade de R$1.000, tá? E nesses R$1.000, eu estou cobrando folha, DP e escrita fiscal. Se eu quiser saber por centro de custo, nesse caso por centro de receita, ou por profit center, como a gente costuma falar, né? Eu quero saber o total da minha receita da contabilidade, a receita do DP e a receita da escrita fiscal, como é que eu faço? Seu escritório, será que ele separa assim? Daiane, a Luciana e o Isaías? Eu acredito que não, mas deveria estar em contrato, né? Não, Quanto você pode até... vai... Então, se você colocou em contrato, perfeito, você vai conseguir. Mas, gerencialmente, eu vou ser sincero, dificilmente você vai ter um escritório contábil que vai separar o total da receita que é de contabilidade. Quer dizer, não que não tenha, tem escritório que faz, tá? Mas são só escritórios maiores, escritórios, assim, melhor organizados internamente.
Escritórios pequenos... Lá vira brinde, aumenta o serviço, vira brinde. Exatamente. Tem mais empregados, vira brinde, tudo vira brinde lá. Exatamente, é isso mesmo. Tem esse caso. Esse é um caso muito comum, muito comum. Então, eu vou tratando esses casos, por isso que eu cobro o 13º, eu vou tratando esses casos, assim, então, até que ponto é brinde, até que ponto eu entendo que está ali dentro do 13º, ou até que ponto eu preciso cobrar mais do cliente. Porque, às vezes, o cara está te pedindo uma coisa que não demanda muito, né? Então, já está no 13º, outras vezes, não. Agora, você tem, por exemplo, a Luciana falou que sim, então no seu caso lá, Luciana, você consegue, o pessoal do escritório separa direitinho o que é receita da contabilidade, receita da escrita fiscal e receita do DP? Se sim, então de parabéns, porque a maioria dos escritórios não fazem isso. E aí eu preciso saber, né, qual a importância disso. Primeiro, em termos de gestão do escritório, isso é fundamental, tá? Agora, quando a gente pensa, então, nessa questão de valores, se eu tenho o meu registro contábil separado do que é contabilidade e DP, eu estou aqui, preço isolado. Então, eu consigo reconhecer a receita independentemente do serviço ou, digamos assim, dos outros serviços, digamos, das outras obrigações de desempenho que eu tenho no contrato. Quando eu não tenho essa situação, eu vou ter um preço total que vai ser alocado. Eu preciso fazer uma proporção, que a gente vai ver aí mais para frente. E outra coisa é o momento do registro da receita. É de uma única vez ou é ao longo do tempo? Então, no caso de contabilidade, é de assim, uma única vez. Mês a mês eu reconheço. Ele acaba ficando ao longo do tempo porque você vai reconhecendo todos os meses pela competência. Mas imagine que você pega, que nem no caso do Eduardo. Então, a mãe dele entregou lá aqueles... bonequinho, né, Edu, que você falou, né? Vamos pegar o cliente lá do Eduardo, a lanchonete lá. Então, você foi lá, pegou um hambúrguer... É uns bonequinhos de crochê. Então, vamos lá. A mãe dele, na hora que faz o bonequinho de crochê, quando ela entrega esse bonequinho de crochê, veja, ela tem que reconhecer a receita ali de uma única vez, porque ela cumpriu a obrigação de desempenho. Agora, quando você está construindo um prédio, quando você está construindo uma ponte, porque isso vai sendo feito ao longo do tempo. Ou quando você faz, por exemplo, o caso da Lilian, trabalha em agência de publicidade. É publicidade também e PR, né, Lilian? Na verdade é mais PR. Mais PR. Tá bom. Então, quando ela faz, sei lá o que é PR, mas o povo fala, eu falo também, né? Todo mundo sabe? Relações públicas. O Public Relationship, né? O Relações Públicas. Então, e aí a gente usa o termo PR, né? Que é mais comum. PR, né? Então, quando a gente, por exemplo, no caso dela lá, o serviço vai ser, você pode ter clientes que fazem serviços, contratos todo mês, não é isso? Que aí, assim, tem uma crise, tem lá o gerenciamento de crise, o cara vai lá e solta uma nota, né? O cara foi preso na Lava Jato, então vai lá, solta uma nota falando que ele não tem nada a ver, falando que ele já tem até o padrãozinho das cartas, provavelmente, falando que o cara está colaborando, essas coisas todas, né? Ou, eu sou um cliente, eu lancei um novo produto, eu não quero um contrato para sempre, constante, mas eu quero que eles façam a clipagem para mim, né? Que eles fazem só a clipagem. Sei lá o que é clipagem, mas o povo fala, estamos falando aí também, né? Sabe o que é clipagem, não? Bom, clipar é o seguinte, tem um pessoal específico lá na agência da Lilian, que eles ficam buscando tudo que saiu na internet, tudo que saiu na mídia, tudo que saiu na TV, jornal, revista com relação ao seu nome, à sua empresa. Então, por exemplo, Pocopets, eu quero que ela faça a clipagem. O pessoal tem programas para isso, inclusive, né? Tem os robozinhos que vão fazer uma busca para onde tem seu nome escrito, vai aparecer lá, eles vão falar, seu nome apareceu nesse meio de comunicação, nesse, naquele, assim sucessivamente. As empresas grandes fazem isso com bastante frequência. Por quê? Porque se eu estou contratando uma empresa, olha só, para fazer a publicidade, uma propaganda, eu quero saber se essa publicidade está aparecendo. Então, eu faço a clipagem. Então, eu posso fazer somente o serviço de clipagem uma única vez, por conta de uma única campanha, e aí a Lilian lá teria que reconhecer a receita de uma única vez. Agora, eu faço um contrato com ela para fazer clipagem todo mês. Então, todo mês, eles ficam diariamente fazendo essa busca. Então, eu vou reconhecendo, ela vai reconhecendo a receita à medida em que eu vou, ou que eles vão prestando o serviço. Tá claro isso aí, pessoal? Tá? Sim. Muito bem. Então, essa questão do reconhecimento aqui, ele vai ter o valor, ou vai ser isolado, ou alocado, que a gente vai ver, e o momento do registro, se é de uma única vez ou se é ao longo do tempo, que a gente também vai detalhar isso aí um pouquinho mais para frente.
Bom, ó, aí quando a gente identifica essas obrigações, ó, a entidade transfere o controle do bem ou serviço ao longo do tempo, se for ao longo do tempo, portanto, satisfaz a obrigação de desempenho e reconhece receitas ao longo do tempo, se um dos critérios a seguir for atendido, que são esses aqui. Então é o seguinte, eu vou reconhecer a receita ao longo do tempo se, primeiro, o cliente recebe e consome simultaneamente os benefícios gerados pelo desempenho por parte da entidade, à medida em que a entidade efetiva o desempenho. Então, por exemplo, a gente deu o exemplo de clipagem, esse é um exemplo. Ela está fazendo isso mês a mês, então, à medida que ela gera isso, o cliente consome, ele recebe e consome esses benefícios ao longo do tempo. Então, à medida que ela faz, o cliente se beneficia. Um exemplo muito comum aqui é limpeza. Você pega uma empresa que tem contrato de limpeza, né? Nesse contrato de limpeza, de manutenção, de portaria, por exemplo, é ao longo do tempo, porque ele vai prestando serviço, ele cai nesse item, ele vai prestando serviço, por exemplo, tem o porteiro do meu prédio, ele está lá nesse momento, lá na portaria, certo? Então veja que o serviço está sendo prestado e o cliente está consumindo, que é o condomínio, está consumindo simultaneamente esse serviço, tá? Beleza? Bom, esse é o item 1. O outro aqui, ó. O desempenho por parte da entidade, né, cria ou melhora o ativo que o cliente controla à medida que o ativo é criado ou melhorado. Então, por exemplo, ele fala aqui, ó, a entidade cria ou melhora o ativo. Então, quando eu estou criando um ativo, veja, eu estou desenvolvendo. Se eu estou desenvolvendo, significa que eu vou reconhecer receita ao longo do tempo desse desenvolvimento. Aqui, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o desenvolvimento é de um dia para o outro, aí não tem sentido, certo? É no momento em que você recebe. Mas se você pensar em coisas demoradas, como pontes, imagina aquele caso do CPC 20, que a gente viu lá, que você tem os ativos qualificáveis, ele cai aqui. Então, à medida que eu vou produzindo aquele ativo, ele fala que a entidade cria esse ativo, certo? Ou melhora o ativo, porque a gente pode falar numa manutenção, certo? Você pode falar aqui no desenvolvimento de um software. Então, você tem uma empresa que foi contratada para desenvolver um software. Como é que eu vou pagar? À medida em que ou ele desenvolve ou que ele melhora aquele software, aquele ativo que você tem. Ok? Ó, então, o desempenho por parte da entidade cria ou melhora o ativo que o cliente controla. Isso é importante, a questão do controle. Ou seja, ele já assume os riscos e benefícios à medida que o ativo é criado ou melhorado. Então, por exemplo, à medida que a mãe do Eduardo vai fazendo os bonequinhos, porque deve demorar um tempinho para fazer o bonequinho de crochê, não é uma coisa rápida, né? Quer dizer, não sei quanto tempo ela demora, né, Edu, para fazer, mas é assim, à medida que a mãe dele vai fazendo esses bonequinhos, o cliente não tem controle ainda sobre os bonequinhos, certo? Então, quando ela termina, aí sim ele passa a ter o controle, quando entrega, né? Mas tem ativos que não. Tem ativo, por exemplo, eu estou pedindo para construir a sede da minha empresa, chamei uma construtora, dentro do meu terreno. Então, eles estão lá criando um ativo do qual eu tenho controle o tempo todo. Tá claro? Então, a construtora vai reconhecendo a receita à medida em que eles vão desenvolvendo. Tá claro isso aí, pessoal? Sim. Pergunto, até agora, nós vimos só 2 passos. 1,5, vamos falar assim. É fácil reconhecer receita ou não? Vocês achavam que era assim mais complexo ou era simples, só a emissão da nota? Eu não acho fácil. Não é muito fácil não, dependendo do negócio, não é muito fácil não. Mas vocês achavam que tinha tantos pontos assim para ser considerados ou não? Não sabiam disso, não? Não. Eu já sabia, que eu já tinha assistido várias palestras, mas não tinha ainda estudado sistematicamente. A Daiane também já tinha visto lá, né, Daiane? Então ela já sabia que tem bastante, que é bem complexo aí, né? Assim, em diferentes áreas também, né? A gente faz muitos anos, mas eu já trabalhei com contrato de construção, era tudo então. separado. Aí, Que a gente vai falar aqui do POC, né? Então tem muito essa questão aí, ó. É legal, aqui que tem vários aqui que são de escritório, mas tem a Solange que vem de uma empresa de engenharia, vem a Lilian que vem de uma empresa de publicidade. Então isso faz diferença, porque são tipos e nós de escritório de contabilidade, educação, então isso faz diferença nos tipos de contratos que a gente tem, né? Mas vamos lá, seguindo. E o último item aqui, então ele fala, ó, o desempenho por parte da entidade não cria um ativo com uso alternativo para a entidade.
e a entidade possui direito executável, chamado enforcement, ao pagamento pelo desempenho concluído até a data presente. Então, vamos lá, o Diogo está entrando aí. Ó, então, veja aqui, então, quando eu vou reconhecer ao longo do tempo, eu tenho que ter esses 3 itens. Eu recebo e consumo simultaneamente os benefícios, quer dizer, o cliente. O desempenho, que o cliente, aquilo que eu estou gerando, ele gera para o cliente, ele cria ou melhora, e ele vai controlando à medida que eu vou desenvolvendo. E aqui, ó, o desempenho por parte da entidade, ó, não cria um ativo com uso alternativo, ou seja, eu estou criando um determinado ativo, estou desenvolvendo um ativo, eu não estou criando um ativo novo. Porque se eu estiver criando um ativo novo, a minha obrigação de desempenho vai ser outra, tá? Ó, para a entidade, e a entidade possui direito executável ao pagamento. Ou seja, então, dentro daquilo que eu estou desenvolvendo ao longo do tempo, até aquele momento, por isso que ele fala aqui concluído até a presente data, eu, que estou prestando serviço, que estou desenvolvendo aquele ativo, posso cobrar, tá? Então, se eu fizer isso, então, à medida que eu vou desenvolvendo, eu tenho o direito de cobrar até aquela data, então, eu também tenho que reconhecer aí ao longo do tempo. Basicamente, é assim que funciona, tá? Ó, então, aqui a gente fala quando você tem um desempenho em momento específico, ou seja, ó, o cliente estiver presentemente obrigado a pagar pelo ativo. Então, a mãe do Edu fez lá o bonequinho. Bom, a pessoa tem que pagar, né? Desculpa, pessoal. B, o cliente possui titularidade legal do ativo. A pessoa passa a ser dona daquele ativo. Ó, a entidade transferiu a posse... Puxa, desculpa. A entidade transferiu a posse física do ativo. D, ó, o cliente possui os riscos e os benefícios significativos da propriedade do ativo. O cliente aceitou o ativo. Então, muitas vezes, a gente, lá na hora de você vai comprar um produto, a pessoa chega lá e fala, assina aqui para mim, né? Falando que está sem, que não tem defeito, que está tudo ok. Isso não é só questão de depois falar assim, não, você precisa assinar para falar que recebeu que não tinha defeito. Claro, tem a questão jurídica, para depois o cara falar assim, puxa, ele me deu um produto com defeito, para eu não ser responsabilizado. Mas também, quando você faz isso, você está dando um aceite. Significa que ali existe efetivamente a transferência de risco e benefício, né? Então, essa transferência de risco e benefício é importante, pessoal, porque ela muda, tá? Ela muda em função dos diferentes tipos de empresa, tá? Em função dos diferentes tipos de empresa. Diga, Eduardo. Professor, por exemplo, aqueles escritórios menores assim, tem aqueles clientes do Simples, e aí fala, no final do ano eu faço toda a contabilidade. Ele não está deixando de cumprir com essa cláusula de desempenho? Sim, na prática, sim. Na prática está. Então, aí é que entra, por exemplo, especificamente na nossa área, a gente precisaria pensar, por isso que eu falei a questão do contrato. Se o nosso contrato ele está, digamos, como eu posso dizer, especificado cada área, então, sei lá, eu te cobro R$1.000, sei lá, R$500 é a contabilidade, 250 ADP e 250 escrita fiscal. Na prática, deveria ser assim, ó, né? Na prática, deveria ser assim. Então, por exemplo, você pegou lá, não fez a contabilidade do cliente. Então, enquanto você não transferir esse risco e benefício para o cliente, a princípio, você não deveria reconhecer uma receita. Vamos lá. Então, você recebe 1.000 por mês. Você fez o DP e a folha. Você fez a folha, né? Desculpe, e a escrita fiscal, mas não fez o procedimento contábil. E aí? Mas você recebeu os 500 referente à contabilidade. E aí? Adiantamento. Na verdade, você tem um passivo, né? Você tem um adiantamento de cliente, porque o cara está te pagando, você não fez o serviço, vai ter que fazer. Ou seja, você tem a obrigação de fazer. Por isso que é importante essa questão de você ter esse processo separado, tá? É importante você ter essa questão do quanto é cada serviço. Como a gente acaba não fazendo isso na prática, quer dizer, muitas vezes a gente faz isso na hora que está planejando, como a Daiane falou. Eu vou pegar um cliente novo, eu planejo ali, mas muitas vezes eu não coloco isso no contrato. Daqui para frente eu quero passar a colocar isso no contrato, justamente para eu ter essa noção aqui para gerenciamento do escritório, né? Mas quando você não tem essa separação, ou melhor, se você tem essa separação, então você precisaria, como diria, reconhecer como passivo essa parte, porque você não prestou o serviço ainda.
Ah, eu vou prestar. Tá bom, mas você não prestou ainda. Entendeu? É isso que deve ser feito. Eu sei que na prática, isso dificilmente acontece. Dificilmente. Mas é isso que deveria ser considerado. Tá? Então, ó, o desempenho em momento específico é isso. Na verdade, se você for pensar, quando você está comprando uma mercadoria numa loja, você tem isso aqui. Você está ali obrigado a pagar pelo passivo, pelo ativo, você passa a ter a titularidade, ele transfere a posse física, você possui os riscos e benefícios e você aceita o ativo, certo? Ó, e aqui, pessoal, vamos lá. Então, aqui é um negócio importante. Vamos esclarecer isso aqui, antes da gente entrar. Então, a Daiane falou que já trabalhou com contratos, né, Daiane, de construção. A Solange trabalha lá, tem esses casos. A gente tem 2 métodos aqui de reconhecimento, digamos assim, dessa obrigação de desempenho ao longo do tempo. Quando você tem a obrigação de desempenho cumprida de uma única vez, fica fácil. Porque assim, eu estou comprando, sei lá, essa caneta aqui, então quando eu estou transferindo essa caneta, eu já estou automaticamente, veja, eu estou emitindo a nota, que é a obrigação acessória, eu estou transferindo a titularidade, a pessoa está aceitando o ativo, ela fica obrigada a pagar, ou seja, ela atende tudo aquilo que a gente viu ali agora. Agora, quando nós estamos falando de transferência ao longo do tempo, aí tem uma diferença. Pelo seguinte, no caso da Solange, muito provavelmente, né, ela consegue, vamos lá, por ser engenharia, o pessoal vai lá e faz medição. Então, assim, a minha empresa avançou na obra, né, faz a medição, então avançou 10%, você consegue medir a receita, certo? Ó, modelo 1, você apura a receita. Da receita, você apura o custo, certo? Porque, lembre-se, pessoal, nós temos que atender o princípio da competência. Agora, tem no caso da Lilian, que ela presta serviço. Então, ela pegou um projeto, certo? Ela falou, esse projeto vai custar 1 milhão. Bom, você consegue medir quantos por cento do projeto você avançou, Lilian? Muito difícil, não é? Pelo que eu sei, pelo que eu saiba. Fala assim, nós fizemos 10% do projeto, fizemos 15% do projeto. Você consegue medir isso? Não. Não. Geralmente a gente segue o contrato, mas às vezes estende, às vezes atrasa. Sim, mas as etapas do processo, vocês dividem, isso aqui representa 10%, isso aqui é 15%, não. Mas o da Solange, sim. Né, Solange? Por quê? Os contratos de engenharia, como você tem o projeto, o engenheiro ele fala, então a fundação do prédio representa, sei lá, 10% do prédio. A Daiane também trabalhou com isso aí, né? Eu não sei aí o Diogo, a Luciano, o Isaías, se já trabalharam, né, o próprio Ricardo, com construção civil, que é o chamado método do POC, Percentage of Completion, né? Na engenharia é o mais comum da gente ver isso. Quando eu trabalhei numa empresa, por exemplo, de tecnologia, a gente tinha lá também as mesmas coisas, a gente fazia medição, mas as etapas do projeto, eles eram também medidas em percentual. Então, falar assim, nós avançamos aqui, então a gente avançou 10% do projeto, a gente avançou 15% do projeto. Então, quando você consegue mensurar a receita, eu vou estimar os custos. É um dos métodos. No caso da Lilian, é o oposto. Ela não consegue mensurar quanto da receita ela avançou, mas ela consegue mensurar quanto de custo ela teve. Porque ela pagou os veículos, não foi? Ela pagou, teve a mão de obra do pessoal. Então, veja, olha só, nós temos 2 situações. Você mede a receita e, a partir da receita, mensura o custo. É um dos métodos que nós vamos ver. Vocês viram ali que tem 2 métodos. O outro é quando eu não consigo mensurar a receita, aí eu vou lá e mensuro o custo. Aí, do custo, eu vou estimar a receita. Tá claro essas 2 situações? Muito bem. Então, agora vamos lá para os slides. Tá vendo? Então, tem 2 métodos para mensurar esse desempenho à medida que você vai fazendo. Os métodos que podem ser utilizados para mensurar o progresso da entidade em relação à satisfação completa da obrigação de desempenho satisfeita ao longo do tempo, de acordo com itens 35 e 37, incluem o seguinte, método de produto e método de insumo. Então, são esses 2 métodos, tá? Vamos lá. Método do produto, Os métodos de produto reconhecem a receita com base em mensurações diretas do valor ao cliente e dos bens ou serviços transferidos até a data em questão, referente aos bens ou serviços remanescentes prometidos de acordo com o contrato.
Percebem? Então, quando a gente está falando aqui, ó, reconhece a receita com base em mensuração direta ao valor do bem que foi transferido para o cliente. Então, aqui, a gente cai no caso da Solange. Eu sou engenheiro, estou lá numa empresa de engenharia, eu medi qual o percentual de transferência desses riscos e benefícios para o meu cliente. Então, vamos pegar lá o bonequinho da mãe do Eduardo. Ela faz um bonequinho de neve, tá? Vamos lá, ela faz tipo o Olaf. O Olaf é aquele bonequinho, ele tem a cabecinha, tem o corpinho que é redondinho, certo? Aí ele tem os membros, que são os bracinhos, as perninhas, nariz, não tem? Mas imagina isso de crochê. Então, você vai ter uma bolinha que vai ser a parte de cima, uma bolinha de baixo que vai ser o corpo e os membros. Então, nós temos 30%, teoricamente, vamos falar assim, a cabeça é um pouco menor, representa 20%, não, 20% não, 40%, 30%. O corpo representa 70% e os bracinhos representam os outros 30%. 40%, 50%, não é isso? 40, 50 e 20, vamos usar essa proporção. Então, primeira coisa que a mãe do Eduardo faz, a cabecinha do boneco. Foi lá, fez lá a cabecinha. Bom, ela conclui. Quando ela termina, e vamos supor que ela venda isso a R$10. Quando ela terminou a cabecinha do boneco, significa que ela terminou quantos por cento? 40%, certo? Então, ela tem que reconhecer de receita R$4, desde que ela possa transferir esse risco e benefício. Por quê? Veja, mas quanto eu gastei de tempo, de linha, né? Bom, aí veja, para fazer um boneco desse, o preço dele vai ser R$10, mas eu gasto R$5. 5? Vamos colocar R$5, tá? Então, veja, quando eu reconheci a minha receita, ela foi lá, ela comprou já 100% do produto que ela vai usar. Então, ela já gastou R$5 de custo, certo? Ela já teve os R$5. Ela reconhece os R$5 de custo? Não. Não reconhece. Não, Lilian. Por quê? Porque você acha que sim? Não sei, chutei. Então, porque é o seguinte, veja só, o que vai acontecer? Ela comprou esse material, a Luciana também falou, acho que sim, ali, mas a gente tem que fazer o quê? Quando ela compra, em tese, isso está no estoque, porque o material está lá. Então, ela pegou esse material e produziu a cabecinha do boneco. Na hora que ela produziu, né, a cabeça do boneco, que representa 40% do boneco, o boneco custa R$10, ela vai reconhecer receita de R$4, 40% dos R$10. Bom, mas ela teve um custo de 5. Só que eu vou reconhecer quanto de custo? 40% dos 5. A mesma proporção da receita eu reconheço no custo, para que a gente tenha o confronto entre receita e despesa. Princípio da competência. Professor, mas eu tenho uma dúvida. Por exemplo, eu tenho se o bonequinho está encomendado, aí ela vai reconhecer a receita, mas se a pessoa desiste, mas ela já reconheceu a receita? Vamos lá, aí a gente vai cair nas cláusulas que nós vimos aqui no contrato. Primeira coisa, o cliente pode desistir sem ter que indenizar? Se você me responder que sim, então você não tem um contrato com o cliente, você não tem receita nenhuma. Você só vai ter o custo do estoque de produtos em elaboração, você não tem receita. Certo? Agora, entendeu? Aí a gente cai de novo no segundo item que a gente viu hoje aqui. Bom, Professor, repete de novo isso que você falou. Vamos lá, vou tentar repetir. Bom, imagina que... Faz essa última frase aí. Não, o item... a Lilian perguntou assim, tá, e se ela faz a cabecinha do boneco e a pessoa desiste? Bom, então nós temos duas situações. Primeira, que foi o que eu disse. Se a pessoa que encomendou o boneco, ela tem a capacidade, né, de cancelar o contrato sem ter que indenizar a mãe do Eduardo, significa que você não tem um contrato com o cliente. Então, você não tem receita. Oi? Você não tem que pagar nada. Por quê? Não tem que pagar nada. Então, ela não tem receita, ela não tem obrigação. Quer ver? Ó, eu vou voltar nesse slide aí, ó. Ela não tem nenhuma penalidade, uma multa por isso. Né? Exatamente. Olha só, ó. Ele está lá, nós falamos na semana passada isso, ó. Isso é na identificação do contrato, tá? Ó. É verdade. Olha aqui, ó.
Um contrato não existe se cada parte do contrato tiver o direito exequível unilateral de rescindir inteiramente o contrato não cumprido sem compensar a outra parte. Então, isso significa que, nesse caso, ela não teria, tá? Ela não teria o contrato, consequentemente, o que a mãe do Eduardo tem? Ela está produzindo e está mantendo isso como estoque de produtos em elaboração. Então, voltando isso para o escritório, se um cliente pede para mim fazer o serviço contábil, sem contrato, por exemplo, que é o que a gente está falando, e começamos a processar e passar alguns dados dele e tal, no meio do caminho ele fala, não quero mais. Isso acontece com frequência, acontece bem isso aí, né? Então, vamos fazer um contrato com uma cláusula dizendo a desistência do serviço vai gerar multa, penalidade. Isso, exatamente. No meu contrato tem uma cláusula parecida. Eu acabo nunca exercendo, mas tem. Do tipo, quando você fecha o contrato com o cliente, ele fala assim, até o momento que você prestou serviço, o cliente precisa te pagar. Entendeu? Agora, se você não colocou nada disso, então significa que aquilo que você prestou de serviço, em tese, e ele pode cancelar, e ele não precisa te indenizar, então você não tem uma receita aí, você não tem receita. Professor, só para de informações mesmo. Processar, né? Diga lá, Daiane. No curso que eu faço de inglês, tem um colega meu que fez tal, e tem uma cláusula lá que se você cancelar, você tem uma multa a pagar, né? Ele cancelou esse contrato, só que ele não quis pagar a multa, ele entrou no Procon, inclusive ganhou, por conta que a prestação de serviço, o contrato ele é unilateral, né? Porque se a escola, por exemplo, se a escola fale, ela não paga uma multa para você por não estar prestando aquele serviço. É mais ou menos isso por isso que ele ganhou. Nesse caso aí, entra como exemplo, nesse caso que o senhor está falando? Mais ou menos. É porque você teria, assim, a multa, veja só. Então, vamos lá. Eu tenho um cliente que eu presto serviço, e se o cliente sair, sem dar os 30 dias, é muito comum isso, né? Sem dar os 30, 60 dias, você tem que pagar uma multa. Vamos lá, que nem o caso do inglês. Então, o seu colega saiu do inglês. Então, veja, a escola de inglês, ela não tem que reconhecer essa receita de multa quando ela fecha o contrato. Tá certo? Porque aí você tem digamos assim, um se, vamos falar assim, um se, né? A receita de multa só vai existir se ele desistir do curso. Então, quando eu fecho o contrato com você, Dani, eu vou te dar aula de inglês, eu fecho o contrato e digo assim, você vai pagar, sei lá, R$100 por mês. Se você sair, você tem uma multa para me pagar. Então, esse caso da multa, fica em stand-by, porque a multa não é devida, então eu não tenho receita a reconhecer. Você saiu, cancelou o contrato, eu tenho que reconhecer a receita, porque você vai ter que me pagar. É que nesse caso foi ao contrário. Essa multa, ela existe em contrato, só que ela não foi paga por conta que foi entendido que não existe, não é a multa para ela ser paga, tinha que ser dos dois lados, não pode ser unilateral, entendeu? Então, Sim. Isso mesmo em contrato não foi feito, entendeu? Isso que é a minha dúvida. Mesmo estando em contrato, não foi exercido. Por isso que a gente tem uma das cláusulas, dos passos aqui, não é à toa, é identificar o contrato. Percebeu? Porque, assim, você pode estar escrito no contrato, mas qual é a praxe? Qual é o processo? O que acontece, digamos assim, no nosso dia a dia? Porque pode estar escrito no contrato. Então, entra muito fortemente aqui a questão da essência sobre a forma. Entendeu? Porque o que está escrito no contrato, Daiane, é a forma. Sim. Agora, se o seu cliente nunca cobra essa multa, então, você não vai reconhecer ele contabilmente, porque na prática você não cobra, entendeu? Né? Você entende? Então, é assim, a gente tem que levar. Por isso que a gente fala, por isso que quando você vai ali naquele passo 1 ali nos slides, ele fala assim, você tem que levar em consideração todos os procedimentos que são relacionados com, digamos assim, os usos e costumes, além do que está no contrato, usos e costumes naquela situação, entendeu? Embora o seu colega tenha ganho lá, isso não é muito comum, as pessoas acabam pagando isso daí. E se caísse na mão de um outro juiz, talvez, a pessoa vai falar, não, está no contrato, veja só, você aceitou o contrato, você tem que pagar a multa, entendeu? Porque, senão, você nunca pode colocar a multa no contrato. Não é? Você nunca pode colocar a multa no contrato.
Aí é complicado, enfim. Mas isso depende um pouco da situação. Mas nesse caso, veja só, a questão é, até onde ele estudou, ele pagou a escola? Acredito que sim. A escola teve a receita. No caso da mãe do Eduardo, se, como a Lilian perguntou, mas o cliente, por exemplo, não tem a necessidade e a obrigação de pagar, então ela não tem receita. Ela não teria que reconhecer receita, sem uma indenização. Tá? Mas ficou claro esse primeiro processo, pessoal? Ou seja, à medida que eu produzo, eu tenho a receita, eu reconheço o custo. Tá? Ó, voltando lá. Ó, então, o método reconhece a receita com base na mensuração direta do valor ao cliente do bem ou serviço transferido até a data em questão. Tá? Ó, os métodos de produto incluem métodos como estudo de desempenho concluídos até a data em questão, avaliação de resultados atingidos, marcos alcançados, tempo transcorrido, unidades produzidas, unidades entregues. Então, vejam que aqui a gente tem uma série de fatores que a gente pode pensar em termos de mensuração da receita. Então, vamos lá, vou vender pastelzinho para uma, sei lá, eu imagino, isso é muito comum, tem um monte de bar aí, restaurante, que eles não fazem os salgados, eles compram esses salgados de outro fornecedor, tá certo? Então, vamos lá, eu faço um contrato com um bar para entregar para ele por mês 1.000 salgados. Tá? Estou chutando, 1.000 salgados por mês. Mas por semana eu vou entregando, sei lá, 200, 250, para dar os 1.000 em 4 semanas. Entrego 250 na primeira semana. Então, olha só, eu tenho que reconhecer a receita de 250. Por quê? Porque, veja, só que aqui eu não estou vendo um percentual da receita, eu já tenho a entrega. Quando você pensa na auditoria, por que a auditoria trabalha muito fortemente com o timesheet? Quem já trabalhou com auditoria? Eu vou lá controlando as horas. Então, bom, eu vou deixar o caso da auditoria por último, porque o da auditoria é o oposto, né? A auditoria é o caso contrário. Mas quando você, então, entregou, transferiu, e ali você consegue medir a receita, aí você baixa o custo. Porque, por exemplo, no caso de coxinha, então eu tenho que entregar 1.000 coxinhas para um determinado bar. Eu fiz 250, mas eu comprei farinha, eu comprei lá, sei lá, o trigo, comprei o frango, comprei o tempero, né, o óleo, comprei tudo. Isso está tudo no meu estoque. Então, como que eu vou dar baixa no meu estoque? Então, quando eu produzir 500 coxinhas, 250, vamos falar assim, para a primeira semana, eu vi quantas coxinhas eu tenho ali ou seja, matéria-prima para aquelas 500 coxinhas, 250, desculpa, reconheço a receita das 250 e o custo referente às 250. Tá claro? Veja, eu estou reconhecendo a receita e, a partir da receita, o custo. E aí, como eu falei, aqui eu estou dando um exemplo agora de quantidade entregue, que pode ser tempo, pode ser uma série de coisas. Ó, quando a entidade avaliar se deve aplicar um método de saída para mensurar seu progresso, então, ela deve considerar se o produto selecionado representa fielmente o desempenho da entidade em relação à satisfação. Ou seja, eu não posso... aqui o que ele está dizendo é assim, eu não posso fazer um contrato de 1.000 coxinhas para o meu cliente, para entregar para ele, e cobrar do cliente em função do tempo que eu gasto para fazer a coxinha. Certo? Não tem muito sentido. Então, o que ele está dizendo é assim, então, a gente precisa saber, a medida de desempenho, ela precisa estar coerente com aquilo que eu estou vendendo ou produzindo para o meu cliente, tá? Ó, aqui, ó, como expediente prático, então aqui é uma coisa que a gente pode usar no dia a dia. Se a entidade tiver direito à contraprestação do cliente em valor que tenha correspondência direta ao valor para o cliente do desempenho concluído até a presente data, né, até a data em questão, por exemplo, contrato de prestação de serviço em que a entidade cobra valor fixo para cada hora de serviço prestado, por exemplo, a entidade pode reconhecer a receita no valor pelo qual a entidade tem direito de faturar. Então, por exemplo, é o que acontece com o escritório de contabilidade, por exemplo. Muitas vezes você vai prestar serviço ABC, certo? Tal, só que assim, todo mês você presta esse serviço. Eu não sei exatamente quantas horas, tal, não sei o quê, só que por expediente prático, eu reconheço no final do mês a receita fechada para o cliente, é o que a gente faz, né? Se você pega, por exemplo, a Sky, então a Sky ela tem a obrigação de te oferecer tantos canais por mês, certo? De liberar tanto de programação, tantas horas de programação para você por mês.
Eu nem sei, acho que é por quantidade de canais, né, os pacotes. Então, se ela libera aquilo para você, ao final do mês, ela reconhece de uma única vez, como expediente prático, de forma prática. Eu não vou ficar contando se aqueles canais foram realmente... Porque às vezes um canal sai do ar, às vezes um canal está fora do ar, ela não te entregou aquele canal, então imagina, vou diminuir a minha receita e tal. Embora eles tenham obrigação de fazer isso, muitos não fazem, né? Mas se você pega, por exemplo, energia elétrica, faz. Então, ó, tantas horas ficou sem energia elétrica, tantas horas eles descontam da sua conta de energia. Internet também, professor. A minha internet. conta, por exemplo, se não faz, eu reclamo. Eu ligo lá, eu fiquei 2 dias, tantas horas sem internet, eu quero um desconto na minha fatura. Tá Eles certo. dão. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí eles descontam. Então, vejam, mas que por expediente prático, se não tem esse tipo de reclamação, o cara vai lá e reconhece inteiro. É isso que ele está falando. Tá claro, pessoal? Até aí, não? Sim. Tudo bem? Muito bem. Mudou aqui tem uma nova versão do Zoom aqui, tem uma mudança aqui. Eu estou apanhando um pouco aqui, hein, pessoal? Ah, é? Por quê? Estou apanhando um pouquinho aqui. Não, é porque assim, eu posso deixar aqui para cada um que fala, aparece, né? Mas agora eu tenho aqui uma questão de eu posso colocar, como é que se diz? Eu posso mudar, então eu posso agora arrastar a imagem de cada um para onde eu quero. Antes não dava para fazer isso, né? Ficou legalzinho, só que ele tem, aqui eu posso escolher só o Speaker View ou o Gallery View, né? Agora a gente está em Gallery, aqui eu estou vendo todo mundo. Mas eu posso colocar o speaker, só eu falando e tal. E o outro ele deixava automático e ele não está funcionando muito bem esse automático aí. Mas vamos lá. Até aí tudo bem, pessoal? Dúvidas? Certezas? Porque eu tenho um monte de dúvida aqui até agora. O senhor consegue me ouvir, professor? Eu consigo, Diogo, pode falar. Consigo sim. Não, é porque antes eu não conseguia usar o áudio do Zoom, mas aí eu dei uma mexida no computador aqui, agora ele está funcionando. Legal, consigo te ouvir e te ouvir bem, inclusive. Ok. Ô, Diogo, aliás, é o seguinte, você me fez aquela dúvida, eu sei te responder lá, mas vamos ver se a gente conversa hoje ainda, eu te respondo aquela questão, eu vou te explicar aquela questão. Eu não entendi nada daquilo lá. Não, eu vou te explicar. Fica tranquilo, eu vou te explicar. Aquilo tem a chamada mais-valia, menos-valia, né? O goodwill e o ágio no investimento. Eu vou te explicar isso aí, tá? Ok. Vamos lá. Ó, então esse é o método produto, tá? Aí a gente tem o método do insumo, pessoal. O método do insumo é o oposto. O insumo, veja só, ó, olha o que ele fala. Os métodos de insumo reconhecem a receita com base nos esforços ou insumos da entidade para a satisfação da obrigação de desempenho. Por exemplo, recursos consumidos, horas de trabalho despendida, custo incorrido, tempo transcorrido ou horas de máquinas utilizadas, referente aos insumos esperados totais para a satisfação da obrigação de desempenho. Tá? Aí ele fala, ó, se os esforços ou insumos forem igualmente gastos ao longo de todo o período de desempenho, pode ser apropriado para a entidade reconhecer a receita pelo método linear. Ou seja, isso aqui é assim, se aquilo que você faz mês a mês para o cliente, você está prestando serviço, é sempre igual ou muito próximo, você reconhece de forma linear, né? Flat, como a gente fala. Mas antes eu vou perguntar, pessoal, entenderam o que é o método do insumo ou não? Alguém entendeu aí ou não? Entendeu, Lilian? Fala. Mais ou menos? A Lilian basicamente trabalha com o método do insumo. Tá? Auditoria, você sabe, Solange? Mais ou menos. Eu não sei me expressar nessa questão. Captou? Daiane, Diogo, aí Luciana, Ricardo. Bom, fala lá. Professor, eu acho que lá, então, no escritório, a gente trabalha com os dois métodos, porque pelo tempo comum, a gente cobra a fatura mensal e as horas extras pelo insumo. Porque aí passou de determinada hora, ele cobra por horas de trabalho. Vamos lá. Você vende, quando você vende o contrato lá de serviço no escritório, você vende por hora. A gente vai trabalhar tantas horas para esse cliente no mês, é isso? É isso aí. Se passou daquela quantidade de horas, você cobra mais. Muito bem. É isso aí, eles mandam a fatura lá. Bom, beleza. Então, nesse caso, você estaria trabalhando por insumo.
Seria o método do insumo e não o método do produto. A diferença é que isso que você está me falando é esse último parágrafo do slide. Eu vou voltar aqui, ó. Se os esforços ou insumos forem igualmente gastos ao longo de todo o período de desempenho, pode ser apropriado reconhecer a receita pelo modo linear. Ou seja, como você tem uma X quantidade de horas e está dentro dessa quantidade de horas todo mês, se não tiver hora extra, você fatura o mesmo valor mês a mês. Não é isso? O professor, eu entendo que sim, mas, por exemplo, não é por horas, porque se eu trabalhar menos, ele não vai pagar menos. Então, por exemplo... Então, por isso que ele usa expediente prático. Na verdade, ele tem uma quantidade mínima de horas que ele cobra, trabalhando ou não. Entendeu? Por isso que eu usei o termo, aqui você tem um expediente prático. Eu vou te cobrar tantas horas, no mínimo. Se eu trabalhar menos, se eu for mais eficiente, eu ganho. Se eu for menos eficiente, você paga. Porque, na verdade, é isso. Ele fala assim, eu vou te cobrar, sei lá, 10 horas por mês. Se eu for eficiente, fizer o trabalho em 2, eu estou ganhando 8. Certo? Se eu for ineficiente e ter que trabalhar mais, se for ineficiência, porque às vezes você tem que trabalhar mais, mas não é culpa do cliente, aí você não poderia cobrar. Mas se o seu escritório cobra, significa que ele está repassando a sua ineficiência para o cliente, o que eu não acho certo. Né? Porque assim, você trabalhou mais. Você trabalha mais por quê? Porque o cliente demanda mais ou porque você não conseguiu fazer? Perceberam, pessoal? Agora, pergunto para vocês, como é que trabalha a auditoria? Vou falar da Price, que quinta-feira eu dei aula aí na EMB, falando sobre o case da Price lá, falando sobre o caso da Lava Jato na Petrobras. Né? Então, falei da Price, estou falando a semana inteira. Como que a Price cobra as horas? Como que ela fatura para o cliente? A Price, KPMG, Deloitte, eu acho que a ADP também, César, acho que deveria ser assim também. Como que essas empresas cobram do cliente as horas? Desculpa, as horas não. Como é que elas faturam para o cliente? Eu acredito que é por hora do profissional. Time sheet. Ver quantas horas o cara trabalhou e cobra. Como é que você fatura para o seu cliente, Liliana? Não é. A gente até tenta usar o timesheet, mas o pessoal não preenche direito. Mas e como é que você emite a fatura para o cliente? A maioria é contrato fechado. E aí valor... Aí divide X por mês e Isso, vai fazer. A gente tem bastante FII anual, por exemplo, fecha contrato de um ano aí, mas... Tá. Aí cai naquela chamada expediente prático, porque como você não consegue mensurar, você divide, mas a auditoria não é assim. A auditoria, os caras controlam as horas direitinho. Não sei quem já foi auditor aí. Você tem que ficar, chegou no final do dia, você tem que fazer o timesheet ali, inclusive as áreas que você trabalhou. Trabalhei em tal área, tantas horas na área tal. Por quê? Eles fazem por 100% de custo, né? Exato. Se chegasse, eu lembro que chegava lá e falava, você esqueceu. Não, tem que fazer, porque você não vai receber depois também não. Exato. Porque veja que esse método, César, a Solange também trabalhou lá na Price, né? A auditoria faz isso constante. Funciona assim. Eu não consigo medir qual o percentual do trabalho da auditoria que eu evoluí. Certo? O meu objetivo final é emitir o nosso relatório de auditoria, o chamado parecer. Certo? Agora, por exemplo, eu fui lá e fiz a primeira auditoria em março, ou abril, né? Pegando o primeiro trimestre. Quantos por cento, digamos assim, do trabalho total para o meu parecer eu evoluí? Consigo medir? Se não fizer controle, não tem como. Então, mas eu não consigo saber o percentual do trabalho total, mas eu consigo saber quanto eu gastei. Sim. Certo? E aí eu faço o quê? Então, esse método de insumo, eu vou medir quanto eu gastei e, a partir do custo, eu vou medir a receita. Certo? Por exemplo, vou dar um exemplo prático que eu vivi isso lá na empresa que eu trabalhava. Era uma empresa de tecnologia, o que nós fazíamos? Então, você tinha determinados contratos que tinha medição. Então, o cara ia lá, fazia lá um certo implantação de cabo, rede, esses negócios. Aí o gestor do projeto falava assim, aqui nós avançamos 10%, porque você tinha as etapas.
do projeto. Então, atingiu essa etapa representa 10%, eu reconhecia 10% da receita. Mas tinha aqueles contratos que eles eram de prazo muito longo e você não tinha necessariamente essas etapas. Então, o que eu fazia? O que nós fazíamos? Nós tínhamos 2 percentuais lá que a gente utilizava, para a mão de obra e para o material. Então, por exemplo, para a mão de obra, eu acho que era 2,0. E para o material, acho que era 1,5, alguma coisa assim. Então, se eu gastei, ó, veja só, para cada real que eu gastava, eu multiplicava por 1,5 se fosse material. Então, por exemplo, eu tinha 1 de custo vezes 1,5 dá 1,50. Então, minha receita era 1,50. No custo da mão de obra era R$2. Então, eu tinha um real gasto na mão de obra, eu multiplicava por 2. Então, a minha receita era 1 vezes 2, 2. A minha receita era 2 e o meu custo era 1. Mas veja, como é que eu chego na receita? A partir do custo. Então, eu consigo medir o custo e aí eu vou chegar na receita. Tá claro, gente? Esse aí é o método do insumo, tá? Que é o que ele fala aqui, ó. Então, veja. Ó, o método do insumo reconhece a receita com base no esforço ou insumo que a entidade utilizou, que ela gastou, para cumprir essa obrigação de desempenho. Tá? Ficou clara a diferença dos dois, pessoal? Tranquilo? Que agora a gente entra no método 3 aí. Suave na nave ou osso no sal grosso? Tranquilo, né? Sal grosso escorregando no escorregador de giletes. Aí sim, hein? Nossa. E depois caindo numa bacia de álcool ainda. ou do antigo metiolate, né? Da nossa época, né? Do antigo metiolate. Hoje o metiolate aí, hoje o metiolate é Nutella, né? É para geração Nutella, para geração raiz. O metiolate ardia mais que o próprio machucado, né? Professor, quando eu caía, quando eu era pequeno, eu já levantava gritando, passa mercúrio, passa mercúrio. Exatamente, falava mercúrio, porque o mercúrio não ardia. O metiolate... Depois inventaram um que não ardia. É verdade, hoje é a nova geração, né? A nova geração. Bom, o passo 3, então olha só, aqui, então a gente vai determinar, ó, então passo 1, o contrato. Existe o contrato, as cláusulas, o que eu tenho de obrigação. Passo 2, o que eu preciso entregar para o cliente? Vou entregar de uma única vez, vou entregar ao longo do tempo. Se for ao longo do tempo, eu vou medir da receita para o custo, que é o método dos produtos, ou do custo para a receita, que é o método dos insumos. E aqui a gente tem que, então, determinar ó, o preço da transação. Considera-se os termos do contrato e as práticas para definir esse preço. Tá? Ó, é o valor da contraprestação a qual a entidade espera ter direito em troca da transferência. É aquilo que eu espero receber. Estou prestando serviço, estou vendendo a mercadoria, o quanto eu espero receber. Olha a coisa, olha isso aqui. Exclui-se as quantias cobradas em nome de terceiros. Então, se eu sou um advogado, se eu sou uma imobiliária, e eu vou receber a comissão do aluguel, só que o cliente, o locador, o locatário, paga o valor integral, eu vou reter a comissão, certo? E vou entregar o valor do aluguel para o proprietário. Então, veja que nesse caso eu estou cobrando em nome de terceiros. Então, isso não faz parte do preço da minha transação. Eu, como imobiliária, minha transação é cobrar um percentual dessa mão de obra, ok? E aqui ele pode incluir, nós vamos ver nos próximos slides, montantes fixos, variáveis, ambos, componente financeiro. E aí a gente tem que, nesse caso aqui, a gente tem que levar em consideração, que ele diz, então, por exemplo, uma contraprestação variável, restrição de estimativa, que pode ter desconto, pode ter abatimento, restituição, crédito, concessão de preço, incentivo, bônus, desempenho, a penalidade que a Daiane falou. Eu posso ter aqui o ajuste a valor presente, porque eu vou receber lá no futuro, né, o contrato de aluguel, como até a Marta não está hoje, mas ela me perguntou recentemente sobre isso. A contraprestação não monetária dada pelo cliente. Então, por exemplo, parte da dívida, parte desse serviço que está sendo prestado da mercadoria, eu estou pagando com outra mercadoria, eu estou pagando com outro serviço. Então, o valor justo do bem. Caso contrário, usar como referência o preço de venda do serviço prometido ao cliente. A própria contraprestação a pagar, né, se é valor à vista, se é crédito, se é cupom, se é voucher, né? Então, tudo isso, pessoal, a gente tem que levar em consideração na determinação do preço, que pode fazer com que o preço aumente ou que o preço diminua, tá?
Então, veja só, eu tenho o componente fixo, que é o preço específico, e tenho os chamados componentes variáveis. Muitas vezes, a gente tem que o componente fixo, eu reconheço a receita no momento, e esses componentes variáveis eu posso reconhecer em outros momentos. Por exemplo, é o caso que a gente falou semana passada, se eu não estou enganado, no desconto, não é isso? Então, desconto financeiro e desconto comercial, não foi que a gente falou? Então, por exemplo, se eu tenho um desconto, e esse desconto vai ser lá no momento do pagamento, então veja que eu tenho. Aí vai ser uma despesa, mas é um elemento variável no nosso preço. Eu reconheço a receita no momento e o desconto ou os juros e a multa em outro momento, que vai ser no momento do pagamento. Mas são elementos variáveis que a gente tem. Tá claro isso aí? Muito bem. Aí, pessoal, veja só, que é uma coisa interessante, ó. Nós temos aqui, ó. Opa. Nós falamos aqui, eu tinha falado até aqui, certo? Bom, aí a gente tem aqui, ó. Nós temos aqui 2 métodos, basicamente, para reconhecer o preço da transação. Isso aqui talvez seja novidade para uma boa parte aí de vocês, ó. A gente tem primeiro o método do valor esperado. Ele consiste no somatório dos montantes possíveis de receber, ponderados pelas respectivas probabilidades. Exemplo. O preço contratual de determinado produto é de R$ 99,00. Entretanto, em função de descontos a serem concedidos pela qualidade do produto, a contrapartida pela entrega desse produto tem 30% de probabilidade de ser de R$ 80,00, 40% de ser R$ 90,00 e 30% de ser R$ 99,00. Entenderam? Então, eu tenho um produto que custa R$ 99,00. O valor dele seria R$ 99,00. Mas eu tenho X percentual dele custar 80, 89 e tal, preços diferentes. Vamos ver, eu vou mostrar isso aqui numa tabelinha para vocês, ó. Então, imagina o seguinte, ó. Eu tenho, o preço dele é R$ 99,00. Só que assim, eu só tenho 30% de probabilidade de receber R$ 99,00. Então, consequentemente, o valor ponderado dele é R$ 29,70, de 90. Eu tenho probabilidade de 40%, 36%, e de 80%, 30%, 24%. Então, qual o valor que eu tenho, o que eu deveria considerar na venda desse produto? R$ 89,70. Isso aqui seria o preço desse produto, não 99, seria 89,70. Ficou claro, pessoal, isso aqui? Meio complicadinho isso aqui, né? Então, veja, isso aqui é meio complicadinho, Solange. Porque, assim, o meu preço fala assim, é R$ 99,00. Mas quanto que eu reconheço de receita? Se eu utilizar esse método esperado, porque fala assim, bom, pela qualidade do produto, eu posso vender a 40, a 30 e a 50. Então, eu vou ter que fazer uma ponderação nesses preços, o percentual que eu tenho que receber, pondero, e aí eu chego no meu preço esperado. Tá? No meu preço esperado, ó, que é o que ele fala aqui, método do valor esperado. Então, tecnicamente, eu comercializaria este produto ou reconheceria a receita desse produto no valor de R$ 89,00. E o outro é o método mais provável, ó, método do valor mais provável. Esse aqui acho que é o mais comum da gente utilizar. Uma empresa varejista de roupas celebrou no final de um determinado mês 100 contratos de vendas pelos quais transferiu a seus clientes 100 peças de vestuário, recebendo à vista R$ 60,00 em contrapartida por peça transferida. Então, eu vendi 100 unidades, ok? 100 peças, cada uma delas custa R$ 60,00. Ó, essa entidade, porém, concede a seus clientes o direito de devolução de peças não usadas no prazo de 30 dias após a compra, e o reembolso do valor pago pelo cliente caso decida devolver a peça. Muito bem, esse aqui é um método principalmente para quem vende pela internet, né? Que, por lei, você tem 7 dias para devolver essa receita, para devolver esse produto sem questionamento. Ó, e aqui, mas aí você tem que ter uma estimativa. Ó, a empresa estima que 97% das vendas não serão devolvidas. E a margem de vendas é de 50%. Ou seja, o que ele ganha entre custo e venda é 50%. Olha como ficaria isso aqui, pessoal. Como que eu reconheceria essa receita? Olha o que ele faz. Ó. Caixa, 6.000. Lembre-se, são R$ 60,00, 100 produtos. Receita de vendas, 5.820, que representa 97% dos 6.000, tá? Porque isso aqui, ó, é o método mais provável. Então, provavelmente eu vou receber 5.820. Passivo pela obrigação de reembolso.
que, em tese, é como se você estivesse fazendo aqui uma provisão. A gente tem, basicamente, duas formas de fazer esse lançamento. Ó, e o passivo para reembolso 180. Por quê? Porque, na minha estimativa, 3% das minhas vendas eu vou ter que devolver. Então, não é receita, certo? Na minha estimativa, eu tenho aqui o passivo. E os 90 aqui, pessoal, ó, os 90 é o ativo pelo direito de recuperação de estoque e o custo da mercadoria vendida. Na verdade, aqui, os 90 é assim, como eu posso dizer, é a transferência, é o estorno que a gente tem no lançamento do custo, que é 50% dos 180, certo? Porque se o meu lucro é 90, então eu tenho um passivo de 90 e tenho um ativo de 90. Se isso aqui não for devolvido, eu considero como receita e reverto esse lançamento aqui. Entenderam, pessoal, esse método aí, não? Tem uma vantagem. Ô, professor, isso estando em contrato eu posso fazer. Esse é o resumo da operação, né? Eu colocando essas cláusulas em contrato, né? Que eu tenho essas variações, eu posso fazer o lançamento contábil, é isso? Não necessariamente, Daiane, porque vamos supor, você é o extra, certo? Você é o extra, você é o supermercado. Então, você coloca um monte de produto na sua gôndola lá. Então, como é que você faz? É que o lançamento mais comum nesse caso, veja só, eu reconhecer a receita do valor de 6 mil, eu reconheço o valor de 6 mil, e crio uma provisão de perda, uma provisão de devolução, uma provisão de 180. Então, eu reconheço a receita de 6 mil e faço uma provisão de 180. Normalmente é o comum da gente fazer, certo? Só que se a gente pensar bem, eu precisaria ver como é que fica essa questão aqui com relação... porque, assim, aqui você, de qualquer maneira, teria que pagar o imposto PIS e COFINS sobre os 6 mil. 6 mil. Aí você vai falar, mas peraí, mas por quê? Porque os 180, os 3%, é uma estimativa. E a Receita não permite que você abata da sua base estimativas. A perda tem que ser efetiva. Então, sim, na contabilidade, o ideal seria você fazer assim, ó, registrar desse jeito aqui. Eu coloco a minha receita, que é o mais provável, ou coloco 6 mil e uma conta redutora ali de 180, no campo da receita mesmo, tá? Como conta redutora, ao invés de criar uma provisão. Em vez de ser uma despesa com provisão, você credita passiva e debita uma conta redutora no ativo, porque aí você vai ter a sua receita certinha, a receita que você espera, atendendo o CPC 47. Aí você vai falar, tá, e a minha base de cálculo no imposto? Lá você vai colocar 6 mil, PIS e COFINS 6 mil. E aí, PJ de contribuição, eu já posso, conforme o CPC? Não. Também não. Sabe por então, quê? Seria mais moda, quanto mais moda inventar aí nesse CPC, nesse FRS, pior é para mim. Por quê? É pelo seguinte, porque esse 180, Daiane, é uma estimativa, não é uma perda efetiva. E a Receita Federal não permite estimativa. Tanto é que, por exemplo, provisão é indedutível. Daiane, por que uma provisão é indedutível no imposto de renda? Porque é uma provisão. Tá. E? Não aconteceu ainda? Exato. Ou seja, por que férias e 13º nós podemos deduzir do imposto de renda e não é provisão? Férias e 13º não é provisão. Que vai acontecer, independente. Eu estou só antecipando, né? Mas é devido, não, né? Você não está antecipando nada. Férias e 13º. Se eu sair hoje, eu tenho aquilo a receber. Se o funcionário sair hoje, perfeito, eu tenho aquilo a pagar, né? Isso, é custo incorrido. Então, veja que a empresa ela já tem a obrigação de pagar. É custo incorrido, é efetivo. Por isso que a gente chama de férias a pagar e 13º a pagar. Nós já discutimos isso lá atrás, né, pessoal? Então, no caso das férias 13º, independente se a pessoa for demitida, pedir a conta ou pagar no vencimento, vai ter que pagar de qualquer jeito, através dos atos. É custo incorrido, eu não tenho como fugir disso. A provisão não. A provisão é uma estimativa. Eu acho que vai acontecer. Quer dizer, eu acho não. Eu acho é possível. Se é possível, a gente não reconhece. A gente reconhece é provável. Então, assim, eu sei que eu vou ter que pagar, só que é uma estimativa. E aí a Receita não permite. Então, nesse caso aqui, o ideal seria fazer essa contabilização,
mas lembrando que para fins fiscais isso aqui não teria valor, tá? A gente teria que efetivamente reconhecer aí no caso da Receita, os 5.820, só que para fins de tributação seria os R$6.000, tá? Tudo bem, pessoal? Esse aqui não? Sim. Aí ele vai falar aqui que a entidade deve aplicar o método que ela escolher, seja o método do valor esperado ou do valor mais provável, de forma consistente ao longo do contrato, tá? Ao estimar o efeito da incerteza sobre o valor da contraprestação variável, né? Ou seja, juros, descontos, abatimentos, ao qual a entidade tem direito. Ela deve considerar todas as informações históricas, atuais e previstas. Então, aqui vale o histórico, aquilo que você já passou, a situação do mercado atual e previsões futuras, que estejam razoavelmente disponíveis à entidade, e deve identificar um número razoável de possíveis valores de contraprestação. Então, quando eu vou definir isso aqui, pessoal, eu preciso, então, fazer esse levantamento, essa análise, né? É lógico que, na prática, o que as empresas fazem? Ela vai chegar lá, define o preço do produto e lança o preço do produto, acabou. Se ela teve uma perda, ela reconhece e tal. Na prática, sendo bem sincero com vocês, eu não vi ainda as empresas contabilizando desta forma aqui no nosso dia a dia. Alguém já viu na prática? Sinceramente, também não. O que as empresas fazem, até para facilitar, digamos assim, aí usando a expressão do CPC, de ordem prática, né, de expediente prático, reconheço a receita inteira, reconheço uma provisão, adiciono no LALUR e acabou. Basicamente é isso que eles vão fazer, porque se você tiver uma fiscalização, você vai ter muito mais trabalho para explicar esse processo aqui, né? Então as pessoas acabam indo pelo que é mais fácil. Mas pelo CPC, é assim que deveria ser reconhecido aqui, tá? E as informações, então, que a empresa utiliza para estimar esse valor, dessa contraprestação variável, seja desconto, seja horas a mais, como o Eduardo falou, normalmente são similares às informações que a administração da entidade utiliza durante o processo de planejamento e proposta ao estabelecer os preços dos bens ou serviços. Então, na hora que eu estou fazendo essa estimativa dessa contraprestação variável, ela precisa ter a mesma base daquilo que eu, como gestor, estou utilizando na minha empresa. Porque eu não posso, como gestor, para mim a hora variável é hora extra. E eu chegar lá no meu cliente, a contraprestação variável é pela quantidade produzida. Não tem sentido. Um ser quantidade produzida e outro ser quantidade de horas. Eu preciso ter a mesma base, tá? E aí a gente cria o passivo de restituição, pessoal. Que se a gente voltar... Deixa eu voltar aqui no slide, só para mostrar para vocês. O passivo de restituição é esse aqui, passivo pela obrigação de reembolso, tá? É esse passivo que ele está falando, Então, a entidade deve reconhecer um passivo de restituição se receber contraprestação do cliente e espera restituir a totalidade ou parte dessa contraprestação do cliente. Então, é o que a gente falou. Se o cliente te paga antecipadamente alguma coisa, então você não tem uma receita, você tem 100% de passivo de restituição, ou seja, não cumprir a obrigação de desempenho, preciso devolver o dinheiro para ele, então nós estamos falando de um passivo, um adiantamento. Agora, isso pode ser integral ou pode ser parte, tá? O passivo de restituição deve ser mensurado pelo valor da contraprestação recebida ou a receber. Então, se é algo que eu já recebi e teria que devolver, caso eu não cumprisse, ou se eu for receber, tá? Em relação a qual a entidade não espera ter direito, ou seja, valores não incluídos no preço da transação, tá? Bom, aí ele fala aqui, o passivo de restituição deve ser atualizado ao final de cada período de relatório, a cada balanço, para refletir as alterações nas circunstâncias. Então, para contabilizar o passivo, relativo à venda do direito de retorno, a entidade deve aplicar a orientação dos itens B20 e 27. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Ali a gente já começa o passo 4, né? Deixa eu só ler aqui de novo, que eu estou na dúvida nesse do meio aqui. Me surgiu aqui uma dúvida. O passivo deve ser mensurado pelo valor da contraprestação recebida ou a receber, em relação a qual a entidade não espera... tá certo, entendi. Tá certo, é isso mesmo. Ali é o seguinte, pessoal. Na verdade, assim,
como eu disse, tem duas situações para eu fazer esse registro. Primeiro, o que diz o CPC aqui? Eu reconheço a minha receita, menos aquele valor que eu espero restituir, que é o chamado passivo de restituição, certo? Quando que vai acontecer isso? Por exemplo, eu acho que eu falei na aula passada, quando a gente estava falando sobre os carimbinhos na refeição. Falei ou não? Né? Que a gente bate o carimbinho lá e eu tenho direito, eu como cliente tenho direito de ter uma refeição a mais. Eu falei isso aí, não falei, pessoal? Não falei? Fidelidade, você está falando? É aquele da fidelidade. Não, então vamos lá. Então vamos lá. Quando que surge um passivo de restituição? Primeiro, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Primeira pergunta. Eu vendo pela internet, tá? E ao vender pela internet, eu dou um abraço na sua mãe aí, Edu. Né? Aí sim, hein? Como é o nome dela? Olha só, dá um tchau aí, ó. Olha só. Primeira situação, eu vendo pela internet. Na internet, pessoal, quando a gente faz uma venda, por lei, pelo Código do Consumidor, eu tenho direito de, durante 7 dias, quer dizer, 7 dias contados a partir do momento que você recebe a mercadoria, não do momento da venda, tá? Porque imagina, 7 dias, você comprou na China, vai demorar 60 dias para chegar, né? Não é? Então, vamos lá. Depois de que você recebeu, você tem 7 dias para devolver esse produto. Eu posso devolver, posso trocar, posso simplesmente cancelar, entregar o produto de volta, posso ficar com crédito ou posso pedir o dinheiro de volta, tá? Então, se eu vendesse um produto de 100... Vamos lá, eu vendi R$100 em produtos, tá? E eu tenho certeza que 100% dos meus clientes não devolvem os produtos, quanto que eu tenho de receita? R$100, tá claro? Agora, vamos lá. Eu vendo R$100 em produtos. Vamos supor que cada produto custa R$1, tá? O preço dele é R$1. Então, eu vendi 100 produtos. A minha receita é R$100. Só que, historicamente, tá certo? Mês a mês, eu verifico que 5% desses clientes, eles me devolvem as mercadorias. Eu sei que 5% de R$100, 5 vão me devolver. Como é que eu contabilizo isso daí? Alguém sabe? Faz uma provisão de devolução? Oi? A provisão de devolução? Então, veja, por isso que a gente tem aquele método que a gente mostrou ali. Então, veja só, eu teria uma receita, eu tenho contas a receber de R$100, tenho uma receita de 95 e um passivo de restituição de 5. Percebeu? Por quê? Porque qual o valor mais provável que eu vou receber? 95, eu não vou receber 100. Entenderam? Essa seria, pelo CPC, a forma de contabilizar. Na prática, mas nesse caso, entra aquele caso que é melhor fazer uma conta redutora da receita para evidenciar a receita efetiva. Certo? Isso seria pelo CPC, isso seria o adequado, porque a sua receita efetiva seria 95. Entendeu? Não, no caso, ao contrário, seria para pagamento de impostos, no caso, seria o 100, né? Ah, sim, para pagamento de imposto é 100. Porque a Receita não aceita esse valor. Porque então, na contabilidade, ficaria incorreto se eu colocar o 100 como receita e os 5 deduzindo essa receita. Não, então, esse slide que a gente viu aqui agora faz exatamente o que você está falando. Tá? Só que, assim, para calcular o imposto, eu vou calcular com base de 100. Só que aí você tem um detalhe. Você fala assim, puxa, então eu perco esses R$5. Não, porque quando você tiver a devolução, na devolução você abate do PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição, não abate? Sim. Então você tem só uma questão temporal do imposto. Claro, Sim. estamos partindo do pressuposto que esse 5 vai se realizar, né? Uhum. Entendeu? Professor, Oi? Eu entendo assim o método contábil e tal, mas olhando gerencialmente a empresa, você sabe que historicamente 5% você devolve, não seria passível de uma atuação sua e para não gerar essa devolução?
Sim, então, mas aí é o seu processo de gestão, porque, claro, as empresas fazem isso, Eduardo, assim, as grandes empresas, pelo menos, né? Ou empresas que você tem o gestor que está preocupado com isso. Ele vai falar assim, mas peraí, por que isso está sendo devolvido? O produto não tem qualidade, o produto não chega bem, ele é detonado, ele tem problema no meio do caminho, sei lá, o preço, enfim, aí cabe a você, como gestor, tentar identificar as causas dessa devolução. Certo? Mas aí é um processo de gestão de produto, gestão de vendas. Contabilmente, a gente só registra, né? Claro que para fins de gestão você precisa saber, porque é igual lá no escritório, você está perdendo um monte de cliente. Fala assim, puxa, por que eu estou perdendo cliente? Por que esses caras estão indo embora? Entendeu? É porque não está atendendo bem? É porque o preço está alto? Porque o serviço é ruim? Tá? Então, aí você tem um indicador de gestão. Então, por exemplo, agora, voltando para o registro contábil. Então, a forma mais adequada de registro seria contabilizar 95, ou contabilizar, na verdade, seria assim, né, Daiane? Contabilizo 100, posso contabilizar o 100, vai para fins tributários, e aí eu tenho que criar a provisão. Como é que eu contabilizaria essa provisão? Quando normalmente a gente faz uma provisão, ela é uma despesa administrativa, certo? Então, eu acredito passivo e debito despesa administrativa, normalmente. Mas, nesse caso, é algo que reduz as suas vendas. Ele reduz o seu valor a receber. Então, eu acreditaria passivo e debitaria uma conta redutora para ajustar, porque, assim, contabilmente, a sua receita líquida prevê aquele valor. Chegou no final do mês, aí você vê efetivamente o percentual que foi devolvido ou não e faz o ajuste do passivo. E aí você, no final do mês, vai ter a sua receita efetiva. Entendeu? Esse que deveria ser o processo. Tá claro? Agora, muita gente faz isso? Não. Muita gente reconhece de receita 100. Tá? E faça uma provisão de 5. Credito passivo e debito despesa administrativa. E nesse caso, como trata de despesa de vendas. E aí a sua receita, olha só. A sua receita, para fins de análise, ela não vai estar adequada. Porque está mostrando uma receita de 100, só que você sabe que você não vai ter uma receita de 100. Você sabe que a sua receita vai ser 95. Percebe que eu estou gerando uma informação para o terceiro, estou gerando uma informação para o mercado que não é verdadeira? Percebe? Então, isso é um problema para fins de gestão, inclusive, Eduardo. Tá? Agora, e quando eu crio o plano de, como se diz? De fidelidade. Quando nós temos o plano, a questão da fidelidade. Como é que a gente faz? Então, vamos lá. Pensei que eu tinha falado para vocês, mas me enganei. O plano de fidelidade é o seguinte. Eu acho até que eu comentei, tá? Mas vamos lá. Eu vou lá na lanchonete do Eduardo e peço, do cliente dele, e peço um lanche. Ele me dá um cartãozinho de fidelidade. A cada lanche, a cada refeição que eu fizer, tá? A cada refeição, ele me dá 10% de desconto. Isso significa que quando eu comer 10 lanches, o 11º sai de graça. Tá claro? Isso é muito comum, não é assim? Você vai lá, bate o carimbinho, quando der os 10, o 11º vai ser de graça, certo? Tá bom. Vamos supor que o lanche custe... Eu vou arredondar os valores, tá? O lanche lá, com tudo, vai dar R$100. Cada um. Né? R$10 é muito pouco, mas vamos colocar 100 só para facilitar o cálculo. R$100. Você foi lá, consumiu uma refeição de R$100, ganhou os 10% de desconto, o carimbinho. Pergunto, quanto é o valor, ou qual é o valor da receita lá na refeição do Eduardo? Professor, vou chutar. É 90, porque você já vai apropriar o desconto, prejuízo para o último que ele for comer. Não é prejuízo, porque ele não está saindo de graça, certo? Na verdade, você está fazendo o seguinte, o que você está fazendo? A contabilização seria exatamente essa como nós falamos. Eu tenho a nossa receita nesse caso é 90, não é 100. Porque o lanche é 100, mas você está dando um prêmio para o cara, então a sua receita é 90. Então eu lanço uma receita de 100, se for o caso, e um passivo de restituição de 10. Então minha receita líquida vai ser 90. Como no seu sistema vai estar cadastrado 100, você vai ter que pagar o imposto por 100, não tem problema. Não tem jeito, certo?
E aí eu reconheço que eu devo, no décimo... 10. No 10º pedido dele, eu devo um lanche para ele. Então, Mas vamos lá. No 10º pedido, quanto que vai estar lá no seu passivo, Eduardo? 100. 100, que é o preço de uma refeição. Certo? Veja só. Cara, professor, não, nesse caso aí, ó, desculpa te cortar, Eduardo. Nesse caso, tá. Nós podemos lançar a receita e pagar o imposto por 90. Aí sim, a Solange está falando que não lá. Vamos lá. Sabe por que eu entendo isso, Solange? Pelo seguinte, vamos lá. Fala, Eduardo, continua. Eu vou voltar nesse ponto. Não, porque aí eu fiquei pensando aqui o seguinte, porque eu tenho vários desse aí, com 5 carimbo, com 3. Isso aí vai encher de uma forma lá no a restituir que nunca Vamos lá. Zero. São duas situações. E aí eu estou falando do lanche da fidelidade, mas lembre-se, a Daiane perguntou do voo. Plano de pontos para a companhia aérea. Não sei se eu falei para vocês, eu tive uma aluna que foi minha aluna na São Judas, né? Ela é uma menina muito inteligente, ela foi contratada pela Azul só para fazer esse controle de provisão mês a mês. Ela tinha umas planilhas Excel gigantes. E quando eu dei essa aula para eles lá, falando sobre o reconhecimento de receita, ela falou assim, professor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Agora eu entendi o que eu faço na minha companhia, na minha empresa. Ela trabalhava fazendo isso, mas não sabia o porquê ela estava fazendo aquilo. Para vocês terem uma ideia do volume, ela falou, vou trazer as planilhas para o senhor ver. Ela trouxe as planilhas, uma coisa absurda, os valores absurdos. Tá? Só que aí nós temos duas formas de contabilizar. Tá? Vamos lá. Primeira, eu tenho certeza que 100% daquelas pessoas que ganharam os carimbinhos, eles vão comer a 11ª refeição. Eu tenho 100% de certeza. Então, qual seria a minha receita? Vamos lá, Solange, acompanha o raciocínio comigo e vê o que você acha. Ela já está falando que não previamente. Calma, né? Ela, se tivesse uma reunião, ela já ia falar, não, isso está errado, não pode. Vamos lá. Eu nunca usei meus carimbinhos dos lugares que eu almoçava. Então, exato, exato, eu também não. Por isso que, nesse caso, a gente vai cair no segundo exemplo que eu vou passar aqui para vocês. Tá? Então, o primeiro exemplo, vamos imaginar, Solange, que você usa 100%, tem gente que usa, hein? Tem gente que usa. Então, o cara vai lá e 100% dessa promoção a pessoa utiliza. Então, eu tenho R$90 de receita todo mês, certo? Vamos lá, toda semana, todo dia que a pessoa comer, por 10 dias. No 11º dia, o que eu tenho? Eu tenho um passivo de R$100. E aí, quando essa pessoa vai comer, eu vou ter o custo, não vou ter o custo que está lá no estoque do hambúrguer de preparar, então eu vou ter que dar abaixo do meu estoque e mandar para o custo. Pelo princípio da competência, eu tenho que confrontar receita e despesa. Eu vou baixar esse passivo e vou lançar aquele 100 de passivo para receita. Percebeu? Então, veja só. Aí eu pergunto, nesse 11º, eu pago o imposto ou não? Percebe? Ó, se eu pagar 100 todas as vezes, essa 11ª refeição não tem que pagar imposto, porque eu já paguei lá atrás. Se eu pago 90, aí eu vou pagar de novo nessa refeição. Entendeu, Solange? Por isso que eu disse que, de repente, a gente precisaria achar uma brecha na legislação. Estou falando de PIS e COFINS, tá? Porque, veja só, eu estou reconhecendo 90 todo mês, porque é o que eu estou cobrando, em tese, do cidadão. Porque 10, eu estou criando uma obrigação com ele. Não faz parte, necessariamente, do valor do lanche. Quando chegar lá na 11ª, eu vou ter uma receita que eu não vou receber, porque eu já recebi como antecipação. E aí eu pago um imposto direto naquele 100. Não sei se você concorda com isso, Solange. Mais ou menos. Pelo menos faz sentido, né? Precisaria pensar um pouco mais. Precisa ver na legislação, porque sentido faz. Agora, esse é o primeiro modelo que 100% das pessoas se beneficiam. Agora, segundo modelo, como a Solange falou, a gente tem o carimbinho, certo? Mas a gente acaba não usando 100%, certo? Muito bem. Aí a gente cai no segundo modelo, que é a estimativa. Então, nesse caso, quando eu não tenho essa certeza, viu, Daiane? Aí como é que eu vou contabilizar? Não dá para eu contabilizar como a gente faz aqui, como aparece aqui no CPC.
Esse formato aqui de eu pegar, por exemplo, contabilizar os 90 e os 10 já colocar no passivo, eu estou partindo do pressuposto que 100% das pessoas vão utilizar os pontos. Como eu não tenho essa certeza, então eu contabilizo 100 do lanche e faço uma provisão desse valor que as pessoas vão consumir. E como é que eu sei isso? Como o Eduardo falou. Bom, tem gente que tem 5, tem gente que tem 6, 7, a Solange tem 4, lá não usa, enfim. Então, eu preciso ter uma estimativa, mensalmente, quantas pessoas voltam com o carimbo 100% cheio? Ah, é 1% das pessoas. Então, eu vou reconhecer uma provisão de 1%. E aí, ficaria difícil eu baixar da minha conta redutora, porque eu estou fazendo uma estimativa. Perceberam a diferença, pessoal? Dessa contabilização, ó, graças a Deus, Deus me abriu aqui a mente. É verdade. Quando eu estou falando, no caso de você estimar com certeza as pessoas que voltam para utilizar o benefício, eu contabilizo desse jeito que a gente olhou aqui no slide. Eu vou voltar o slide aqui para vocês verem. Ó, eu contabilizaria desta forma aqui, ó. Ó, aqui, certo? Mas aqui, pessoal, para eu fazer esse registro aqui, sabe, já colocando a receita, e aí eu estou falando de ordem prática, e é um pensamento meu, pode ser que eu esteja falando besteira, mas é assim que eu entendo isso aqui. Ó, de ordem prática, para eu reconhecer a receita aqui de 5.820, de cara, significa que eu tenho certeza que eu vou ter esse passivo de obrigação de reembolso aqui. Se eu não tenho essa certeza, então eu reconheço uma receita de 6 e crio uma provisão de 180. Porque você não tem certeza, certo? Então eu teria uma estimativa. Né? Você tem uma estimativa confiável, mas não tem certeza. Não sei se ficou claro, pessoal. É complexo. Só dessa forma que está no CPC, assim, na receita 5.800, não dá para entender que foi. Você tem que somar com passivo, no caso, né? Para eu poder, por conta de impostos, né? Eu digo. Você não visualiza uma conta redutora não ficaria mais preciso, porque eu estou visualizando exatamente o que tem minha receita e o que. Perfeito, eu concordo com você. Em termos, a gente chama de disclosure, né? Ou seja, aquilo que você efetivamente gera de informação para o terceiro. Fica, na minha opinião, mais fácil você colocar uma receita de 6 e uma conta redutora de 180. Eu concordo com você. Ficaria mais fácil esse entendimento para você saber, em termos de gestão, quanto você faturou pelo preço do seu produto normal e quanto você tem ou você criou de passivo que você acha que não vai receber. Eu sou mais favorável, eu concordo com você. Tá? Aí a gente entra depois nessa questão do aspecto tributário, que é um pouco mais complexo, que a gente precisa ver como que a Receita daria o tratamento, principalmente PIS e COFINS. Tá? Para imposto de renda e contribuição é mais simples, mas para PIS e COFINS é um pouquinho mais complicado. Tudo bem, pessoal, esses métodos aí, não? Complicadinho isso aí, né? Fala aí, Solange. A Solange é o seguinte, a gente já está aí há 7 meses trabalhando juntos aqui, né, Solange? Solange funciona assim. Quando ela não está perguntando nada, não está questionando, é porque ela está processando, né? Está falando assim, eu não estou conseguindo visualizar isso aí direito, não é? É porque eu tenho que fazer um mapa mental. Oi? Eu tenho que fazer um mapa mental da situação. Enquanto eu não faço, para mim não está claro, eu preciso estudar. Tá vendo? Não é assim, César? A gente vai conhecendo aí as pessoas aí. Parece uma ampulheta assim no rosto dela, rodando. É normal mesmo, é normal. Mas é por isso que tem o quadrinho ali, né? Então a gente tem várias formas de fazer esse registro contábil aí, tá? Muito bem, agora, ó, nosso intervalo é 10h30, né, pessoal? 10 horas. É 10h30, né? É 10 horas. Professor. É 10 horas? Das 10 às 10h20. Então eu estou pensando que é 10h30. Então vamos... Faz 7 meses que a gente faz isso. É verdade, mas eu estou vendo já, né, Solange? Isso a ampulheta não roda, não. Aí sim. Ó, a gente vai começar aqui, então, o passo 4. Falta pouco, pessoal. Falta o passo 4 e 5. Eles são relativamente mais curtos. Então, vamos dar um tempinho aí, 20 minutinhos, a gente volta. Que eu ia até 10h30. Eu já ia engatar aqui. Fiquei empolgada, professor. Oi?
Está muito empolgado. Tá bom, então vamos parar os 20 minutinhos, tá bom, pessoal? Tomar uma aguinha e um café, a gente já volta, tá? Então eu vou encerrar a gravação e depois a gente entra no mesmo link, tá bom? Beleza, Diogo? Tá bonito, hein, Diogo? O quarto da bebê aí, hein? Aí sim. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, hein? Vamos lá, daqui a pouco a gente volta.